Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira. Que Deus venha abençoar o seu dia, em tudo que você colocar nas suas mãos, que venha ser abençoado, venha prosperar, venha fluir. Quinta-feira da reflexão. Estou falando isso já faz alguns dias, algumas semanas. Para quem está ouvindo a primeira vez, vou explicar um pouquinho. Hoje nós vivemos em um determinado ritmo de vida na qual nós conseguimos mapear. Por exemplo, para simplificar seu entendimento, vamos lá. Segunda-feira e sexta-feira são 2 dias que costumam ser dias bem corridos, né? Porque na sexta-feira, você talvez está chegando na sexta-feira com algumas coisas ainda pendentes que não terminou, então é aquela correria. E já na segunda-feira, por exemplo, se você não terminou as coisas na semana passada, você já começa a semana nova com novas tarefas, novas atividades, mas ainda com coisas da semana anterior mal resolvidas. Então são 2 dias que costumam ser bem corridos, né? Quem tanto trabalha em empresa, quem gerencia, né? Dono da empresa também. Então esses 2 dias é bem claro para nós. Aí depois tem a terça, quarta, quinta, né? Tem mais 3 dias aí na semana, né? Nos dias úteis, né? E eles possuem algumas características diferentes. Ontem foi quarta-feira. A quarta-feira é como se fosse tem começo, meio e fim, todas as coisas. A quarta-feira está bem no meio. Então, é um dia ali para a gente se conscientizar. Opa, já passou metade da semana. Como têm sido os meus resultados? Hoje já é quinta-feira. Quinta-feira, por que eu tenho chamado de a quinta da reflexão? Porque é um dia onde costuma ser um pouco mais calma. Amanhã vem a correria, né? Mesmo que você iniciou a semana com algumas coisas atrasadas da semana anterior, teve segunda, terça e quarta-feira para poder fazer esse alinhamento e colocar as coisas no eixo novamente. Então, quinta-feira costuma ser um dia onde nós estamos um pouco mais tranquilo. Aquela carga deu uma diminuída. Então, é um dia que, se você tiver a mentalidade já desenvolvida para isso, é um dia onde você fazendo um esforço é possível, tem a grande probabilidade de você conseguir tirar um tempinho para dar uma refletida na vida. Até quero falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, né? Então, você que está chegando aí agora, está ouvindo pela primeira vez, lembre-se, quinta-feira é o dia da reflexão. Então, a quinta da reflexão. Agora eu quero te explicar um pouquinho mais quando eu falo reflexão. O que seria reflexão? A gente podemos atribuir diversas expressões, tipo meditação, né? Fazer uma meditação, por exemplo, seria uma das formas de se expressar. Mas eu quero simplificar um pouquinho mais. Vamos lá. Porque muitas das vezes a gente parece que entendeu algo, mas não entendeu corretamente. E esse é um dos grandes males, né? É uma das piores coisas que acontecem em nossa vida. Nós estarmos achando que entendemos e não entendemos. Então tem um exercício que eu tenho orientado aqui, que é responder em 3 segundos, por exemplo, né? Então eu te faço uma pergunta, você responde em 3 segundos. Se você não conseguiu responder em 3 segundos, significa que para você ainda não está bem claro. Exatamente, não está bem claro para você. Então nem você mesmo está entendendo realmente o que você quer. Então tem aquela insegurança, será? E quando nós estamos dentro dessas condições, as coisas ela dá uma pausada.
Sim. A engrenagem de realização das coisas, ela dá uma pausada. Por quê? Ela não sabe se ela roda para a direita ou se ela roda para a esquerda. Então, o nosso mecanismo de autorrealização, ele dá uma pausa enquanto nós estamos nessa indecisão. Sim. Se nós continuarmos muito tempo nessa indecisão, o nosso mecanismo de autorrealização, ele acaba escolhendo para nós se é lado direito ou é lado esquerdo. E, infelizmente, normalmente ele escolhe exatamente o lado que, na verdade, você não gostaria de ir. É por isso que muitas vezes acontecem situações na nossa vida na qual dá a sensação que nós atraímos para nós aquelas coisas que nós não queríamos que acontecessem. Exatamente, talvez você já deve ter passado por algumas situações dessas, né? Principalmente quando a gente estamos numa situação bem assim caótica, bem ruim. Aí tem aquele ditado que diz: um abismo chama outro abismo. Você tá já ali numa situação complicada e parece que aquele seu temor, aquilo que você temia vir sobre sua vida, vem. Isso hoje nós conseguimos entender toda a dinâmica, a ciência que existe por trás disso, né? Então nós entendemos o porquê disso ocorrer. Em várias camadas nós conseguimos explicar, tá? Em nível fisiológico, né? Nível neurológico, mental, né? E até em nível de quântica, ciência quântica, né? Então existem várias camadas nas quais nós conseguimos explicar esse fenômeno hoje em dia, né? Graças a Deus. A ciência tem evoluído bastante e tem muitos resultados dela são bons. Toda resultado da ciência é boa? Não sei exatamente dizer, vai muito de ponto de visão. A bomba atômica, por exemplo, foi lançada lá em Hiroshima. Fez uma catástrofe enorme. Até nos dias de hoje ainda nascem algumas crianças com alguns efeitos colaterais, né, da radiação. Sim. Então, foi um avanço tecnológico. Por exemplo, hoje existem usinas nucleares, na qual utiliza-se, né, da matéria atômica, né, para produzir, por exemplo, eletricidade e tudo mais. Então, isso parece ser bom. Mas existe o lado ruim. Então, nem sempre os resultados das ciências, ela costuma ser bons, tá? Porque por trás das coisas, quem está é um ser humano. E um ser humano, ele é falho. Ontem eu comentei aqui toquei um pouquinho no assunto que eu não sou muito fã, não gosto muito, que é política, né? Nós somos seres humanos. Somos falhos e somos extremamente, ridiculamente, vamos dizer assim, fáceis de ser manipulados. A prova disso é essa época de eleição. Todo mundo sabe que esse pessoal só aparece de 4 em 4 anos, né? Ou 4 anos e meio. Ele aparece ali na hora, rapidinho faz um movimentinho, convence a grande parte ali da massa a votar, eleger e colocar eles lá. São pessoas que não são do bem. E quem coloca eles lá? Nós, o povo. Exatamente. É você que colocamos essas pessoas, né? Vou evitar alguns nomes aqui, né? Esse tipo de pessoas lá no poder. Nós mesmos atribuímos a eles o poder deles bagunçarem com as nossas vidas. Então, é triste. Então, vamos lá. Mas tem muita parte que é boa. Por exemplo, nós identificarmos como
algo sucede em nós, o que isso pode nos proporcionar? Se é algo bom, nós conseguimos mapear e recriar, reproduzir novamente aquele efeito que até então resultado que nós gostamos, que nós queríamos obter novamente em nossa vida, nós conseguimos replicar. Então tem esse lado muito bom da ciência. E como essas questões acontecem na nossa vida já é cientificamente comprovado. Então é muito bom. Voltando no contexto, hoje é quinta-feira da reflexão. Quero falar um pouquinho sobre o ato de refletir, tá? Se sentar, por exemplo, terminou o seu almoço, sentou, fechou seus olhinhos ali, acalmou o seu espírito ali, deu uma acalmada, respirando fundo, soltando o ar mais profundamente, uns 3, 5 minutinhos, você já fez uma pequena prática meditativa, uma pequena prática de reflexão. Quando diz reflexão, está relacionada a um pouco da atividade de pensamento, né? De pensar, de racionar, né? Então, assim, se a gente ficar só com o olho fechado ali e não pensar em nada, sai um pouquinho fora no sentido de reflexão. Mas a reflexão, ela tem uma parte dela que também ela está relacionada à meditação. Então, se você fechar os olhos e ficar ali quietinho, sem pensar em nada, você já está usufruindo um pouquinho, assim, desse efeito de reflexão. Você está acalmando a sua mente, seus estados mentais vai dando acalmada. Isso é benéfico para a saúde em diversos aspectos, tá? Então, esse ato de se sentar, fechar os olhos ali, ficar calmo, quietinho, alguns minutos, já podemos dizer que faz parte, né, vamos dizer, de uma rotina, de um ritual reflectivo, né? Na verdade, é o pré-estado, né? Quando você quiser entrar no estado mais introspectivo, mais voltado para dentro, a gente começa com isso, fechando os olhos, nos desligando dos sentidos externos, ficando calmo ali uns 2, 3 minutinhos, evitando ficar pensando em muitas coisas. Depois que deu essa abaixada na frequência, aí a gente começa a refletir em alguma temática, tá? Então, o processo seria esse, tá? E o que a reflexão nos traz de benefícios? O primeiro dele chama-se autoconhecimento. O autoconhecimento, ele também pode ser assim comparado ao diagnóstico. Porque quando o médico faz um diagnóstico, ele identifica um problema, através daí ele pode criar vamos dizer assim, uma resposta, né, do que fazer ou qual remédio tomar, qual tratamento fazer para melhorar determinada situação, vamos dizer assim, doença, né, enfermidade. E o autoconhecimento, ele também é semelhante a isso. Quando você passa a se conhecer, você consegue identificar questões nas quais você precisa melhorar em você, para que assim você consiga melhorar os resultados que você deseja alcançar, melhorar os resultados atuais em rumo a você chegar no desejo que você deseja, né? O sonho que você deseja realizar. Então, primeiro resultado da reflexão é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele gera algo em nós, ele nos atribui poder de autocontrole. Sim, o autoconhecimento nos atribui poder, que é observado em nossa vida e identificado em nossa vida como autocontrole. Sim. Hoje nós vivemos numa era, não só hoje, eu acredito desde a antiguidade, né? Que uma das coisas que o ser humano, tem mais dificuldade de ter é autocontrole. Indiferente
de nação, indiferente de formação, nacionalidade, idade, sabe, sexo, indiferente. As pessoas têm muita dificuldade em se autocontrolar, principalmente um pequeno órgão chamado língua. É um dos mais difíceis de ser dominado, principalmente quando a gente está irritado, né? Quantas vezes quando nós estamos irritados acabamos falando aquilo que supostamente não queríamos falar, e depois nos arrependemos. Poxa, por que eu falei aquilo? Já tem um ditado antigo, né? Que fala, né, as 3 coisas que não voltam. E uma delas é a palavra lançada. A palavra lançada, ela não volta mais atrás. Então, sabe, tem muitos que falam, respira fundo, espera 3 segundos. Mas quantas pessoas conseguem realizar isso? Quase ninguém. É para você entender o tão difícil é o autodomínio, o autocontrole. E a reflexão, o hábito, o costume de refletir vai gerando em nós autoconhecimento, que consequentemente nos atribui poder de autocontrole. Quando você passa a se conhecer, passa a ter autocontrole, você começa a conseguir aplicar algo chamado autodisciplina, que está relacionado à ação. Quem tem acompanhado os vídeos já deve ter ouvido eu falar em alguns vídeos que não existe nada que possa refutar ou substituir o lugar da ação. Sim. E é somente a ação que vai trazer resultado. Não adianta você cruzar suas pernas ali, entrar em estado meditativo e ficar ali só mentalizando, visualizando aquilo que você quer para sua vida. Se após terminar essa ação, esse ritual, você não se levantar e colocar a mão na massa, não adianta, não vai vir. Não vai acontecer nada na sua vida. Por quê? A lei da atração, a lei da semeadura, antes de mais nada, ela é uma lei de ação e reação. O pessoal no Oriente já é muito familiarizado com essa cultura, esse quesito de autoconhecimento, autocontrole, autodisciplina. No entanto, nós do Ocidente temos uma dificuldade muito grande, porque nós não somos orientados, nós não fomos ensinados sobre isso. Então, é como se nós fôssemos totalmente desprovidos, descapacitados para tal questão, né? Tal coisa, né? Então, nós temos grande dificuldade de seguir um ritmo, né? Ou adotar algum ritmo, porque nós temos dificuldade na autodisciplina. Não somos pessoas muito disciplinadas, vamos dizer assim, no Ocidente. E olha para você ver como que é profundo as coisas. O mero ato, né? Parece que é tão simples assim de fazer investir um tempo, né, em assim uma reflexão, te gera autoconhecimento, que como resultado te empodera, te dando autocontrole, que começa a se tornar possível você aplicar uma disciplina, uma autodisciplina na sua vida. Ou seja, autodisciplina é o quê? É você conseguir fazer com que você faça aquilo que tem que ser feito. Sim. Porque muitas vezes a gente sabemos que temos que fazer tal coisa, mas não fazemos. Você já passou por alguma situação dessa? Poxa, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não faço. É a sua falta de autodisciplina. Alguém tá ligando. Entendeu? Então a autodisciplina é exatamente isso que ela nos proporciona, né? A capacidade de nós mesmos, nos submetermos àquilo que precisamos fazer. Para quê?
para melhorar os resultados, para atingir os seus sonhos, suas metas, né? Alcançar as suas realizações, pois é tão somente através da prática que os resultados começarão a vir na sua vida. Então hoje é quinta-feira, a quinta-feira da reflexão. Decora, coloca isso na sua mente. Quinta-feira da reflexão, quinta-feira da reflexão, quinta-feira da reflexão. Então passe a ansiar para que a quinta-feira chegue. Porque quinta-feira eu tô mais tranquilo, eu vou tirar ali 5 minutinhos para mim viajar na maionese em tal tema, em tal assunto. Refletir, meditar, podemos chamar também, sim, podemos comparar aquela ação quando nós éramos criança, adolescente, que nós ficávamos assim, muito viajando nas ideias, nos pensamentos. Sim, podemos comparar isso sim. Só que aqui eu quero dar um adendo, uma explicação um pouquinho mais detalhada para você. Quando nós falamos viajar na maionese, normalmente nós estamos falando de uma situação na qual ela acontece em nós de uma forma arrebatadora, vamos dizer assim. Quando você percebe, você já estava ou já está viajando na maionese. E normalmente quando nós estamos nesse estado viajando na maionese, é como se nós estivéssemos hipnotizados em algo assim. E normalmente, enquanto não há algum estímulo externo, alguém chega ali e você voltar assim, normalmente a gente fica ali frisado assim, ó, naquele assunto, só na nossa mente, né? Viajando, né? Vendo aquilo na nossa mente. Então é um ato meio que arrebatador. Quando nós vamos perceber, nós somos arrebatados. Fomos um assalto de sentidos. Nos pega assim, né? Fica ali viajando naquilo, né? Então assim, não está muito sobre o nosso controle isso. Quando eu falo reflexão, meditação, né? Eu estou dizendo de um ato consciente, entendeu? E eu estou aqui para te convidar, a te fazer esse convite. Reserve um momento para você falar, não, agora, durante meus próximos 15 minutos, eu vou viajar na maionese. Exatamente isso, entendeu? Nos próximos 15 minutos, eu vou sentar aqui, vou fechar meu olhinho e vou ficar viajando na maionese. Principalmente depois do almoço, é um dos momentos bem propício, muito bom para isso. Porque a gente acabou de comer, bebeu o suquinho, a água ali, tá com o bucho cheio. Aí quando a barriga pesa, o que acontece? A gente fica sonolento, né? Porque grande parte do sangue, né, ele começa a ir para o processamento, para a digestão do alimento. Então diminui um pouco do fluxo, né, circulação do nosso cérebro. Então ele dá uma baixada na frequência. Então você já fica meio num estadozinho assim, meio pré-meditativo, entendeu? Então já facilita. Se você entende os ritmos do dia, do seu corpo, né? Fica fácil de você adaptar as coisas. Igual, eu estou te orientando, te ensinando. Quinta-feira é um dia que costuma ser mais tranquilo. Então ele é excelente para a gente chamarmos realmente a quinta da reflexão. Se você entendeu isso, aí você entende também que depois, após você almoçar, você já fica mais, assim, meio com a mente já mais tranquila, mais calma. Se você entende isso, você sabe, identifica que esse momento é um dos momentos melhores já para você aproveitar e entrar num estado introspectivo para se ver, refletir, meditar. E após o almoço também, se está de barriga cheia, você vai fazer alguma coisa, desde que não haja, né, assim, uma urgência, né, é um momento que você tem que realmente dar uma pausada ali. Mas ficar parado sem fazer nada é desperdício de tempo. Então, se você pegar esse momento, falar, após o almoço eu vou usar para fazer um momento de reflexão, de viajar na maionese,
melhor ainda, você não está desperdiçando tempo. Entendeu? Então, escolhas, elaborações estratégicas sábias. Né? Então, um conselho é, após o almoço, você usar para isso. E quando eu falo viajar na maionese, tá? Para simplificar, eu falo realmente é isso mesmo, entendeu? É viajar na maionese. Define um tema e fica lá sonhando, refletindo, tipo, qual que é o apelo? Volte a sonhar. Volte a sonhar, meu amigo. Sim, volte a sonhar, minha amiga. Eu tenho certeza que quando você era mais jovem, criança, adolescente, você sonhava. Você sonhava. Eu sou um sonhador. Você sonhava. Só que com o nosso crescimento, a idade adulta chegando, nós só começamos a experimentar diversas frustrações. E isso vai diminuindo a nossa fé, a crença da realização daquilo. Nós vamos se tornando pessoas frias, amarguradas, frustradas. O meu convite para você é: volte a sonhar. Sim, volte a sonhar. Só que, vamos lá, uma expectativa, uma esperança em algo furado, em algo que não tenha uma base sólida ali por trás, é o princípio da decepção. Só que quando eu estou te falando aqui, volte a sonhar, meu amigo, minha amiga, eu não estou te falando de forma filosófica, não. Eu não sou filósofo, tá? Não sou filósofo. Então não estou te falando de forma filosófica, eu estou te falando de forma científica, baseado nos resultados dos estudos da mente humana. É comprovado que você utilizamos meros 3 a 5% estourando do nosso potencial. Isso significa o quê? Que eu e você possuímos 95 a 97% de potencial inativos aí dentro de mim, dentro de você. Então, quando eu digo a esperança, é baseado nisso. Todas as dicas que eu estou passando nesse vídeo, nos outros vídeos que eu já tenho passado, são dicas orientando a você a entender como ativar esse potencial na sua vida. Então, se você ativar aí 1% a mais, os resultados na sua vida pode, mudar assim, ó, da água pro vinho, como diz, né, o ditado. Sim, é possível. Então, primeira coisa que eu te encorajo a fazer é voltar a sonhar. Sim, volte a sonhar. O ato de viajar na maionese está relacionado a isso. O nosso ato de sonhar quando nós éramos mais jovens era o ato de viajar na maionese, ficar ali viajando na maionese, isso, aquilo, quando eu crescer eu quero ser isso, quando eu crescer eu quero ser aquilo, eu quero obter isso, obter aquilo. Então, o meu convite é: volte a viajar na maionese, volte a sonhar. Aproveita o dia de hoje, se estiver mais tranquilo, dá uma parada para refletir qual eram os seus sonhos. Talvez muitos anos você nem pensa mais neles. Qual eram os seus sonhos? Quais eram os seus sonhos? O que você queria ser quando crescer? Hoje, o que você gostaria que melhorasse na sua vida? Fecha os seus olhos, acalma seu espírito e começa a refletir sobre isso. Começa a refletir, a imaginar você já vivendo aquilo. Viajar na maionese é isso. Opa! Viajar na maionese é isso, é fechar os seus olhos, acalmar seu espírito, sua mente e começar a brincar, né, no mundo da imaginação. É isso que eu chamo de viajar na maionese. E o dia de hoje, quinta-feira da reflexão, é um dia excelente para isso. Então, que Deus venha abençoar o seu dia, que você volte a sonhar, que você volte a ter expectativa de vida, de melhoria para a sua vida, que você volte a sonhar em crescer, em ser alguém
maior na vida e que, como consequência disso, você possa ajudar muitas outras pessoas que ainda estão com seus olhos fechados, que estão amarrados, presas à Matrix. Deu a hora aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha ter uma excelente quinta-feira. E que tudo que você fizer, que Deus venha abençoar, venha prosperar. Então, tenha uma excelente quinta-feira. Não se esqueça, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você. Fique com Deus.